Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Tudo bem, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes pela bênção da oportunidade de estarmos de pé esta manhã, até que nos ajudou o Senhor. O salmista, ele diz que ele dormiu, ele acordou, ele levantou, porque o Senhor o sustentou. Assim também nós estamos aqui esta manhã, sendo agradecido a Deus pela oportunidade ímpar que o Senhor tem nos dado de poder estar aqui para agradecê-lo. Gratidão é a palavra que define esse momento. Eu quero ler um texto com os irmãos. O livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Meus irmãos, o livro do profeta Jonas é um livro muito conhecido. A sua história também o faz. A informação que nós temos nesse livro é que ele era filho de Amitai, possivelmente um sacerdote, e ele é chamado por Deus para uma missão. A missão que Jonas recebe de Deus é para levar a palavra até a cidade de Nínive. E quando ele recebe essa missão para ir até Nínive, ele rejeita, ele quer fugir. Ele entra em um navio e vai para Tarsis. Essa informação ela é importante porque nesse momento de fuga, Deus o manda um grande vento no mar. Eu queria observar com os irmãos que quando Deus o convoca, Deus dá essa missão para ele ir a Nínive, o problema que Deus está querendo que seja resolvido é o problema de Nínive, o problema daquela cidade da malícia, não é? Olha o que Deus fala, porque a sua malícia subiu até a mim. Mas quando Deus entrega essa missão para Jonas, nós percebemos que Jonas ele vai fugir para Tarsis. Então perceba os irmãos que agora são dois problemas. O problema é que a cidade ainda está em pecado e o pregador que recebe a missão para ir pregar contra a malícia de Nínive está querendo fugir para Tarsis. Então, nós percebemos essa missão que Jonas recebe, ele não quer cumprir a missão. Pai do Senhor, irmã Simone. Então, quando Deus o convoca, entrega a missão para ele, e ele está fugindo, agora tem outro problema. A princípio, seria o problema de Nínive, uma cidade, a capital da Síria, que tinha muitas malícias, malignidades. E o problema daquela cidade
seria resolvido quando o profeta de Deus, Jonas, filho de Amitai, fosse pregar a palavra. Nós precisamos entender uma verdade. Deus, ele não escolhe pessoas erradas. Não. Se Deus chamou, se Deus ele comissionou, ele deu uma missão, você pode ter certeza que ele garante a nossa vitória. Ele garante o sucesso daquilo que ele nos entregou. Então Jonas ele vai para Tarsis, ele vai fugir. O versículo de número 4 vai dizer assim: o Senhor mandou no mar um grande vento. E é interessante, por quê? Porque na missão que Jonas recebe, Jonas está fugindo. Pai do Senhor Eduardo, meu nobre, grande amigo, Deus abençoe o Senhor. Ele está fugindo agora, Deus está mandando, permitindo o vento no mar. Então, em outras palavras, essa fuga de Jonas gera uma tempestade no mar. E isso é muito sério. Por quê? Porque tem pessoas que rejeitam a missão. A desobediência vai trazer prejuízos irreparáveis. A desobediência, ela traz prejuízos irreparáveis. As pessoas às vezes querem saber o motivo do vendaval, da tempestade que eles estão vivendo, que eles estão passando. E aqui no texto nós estamos lendo que o motivo do vento, quando se fala vento, a gente lembra de prova, sim ou não? O motivo da prova, o motivo do vento, aqui nessa situação aqui, era a desobediência. Então, meus irmãos, nós voltamos para o texto de Samuel, capítulo 15. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus te entregou uma missão, por mais que você, pela lógica humana, analisa e tira a seguinte conclusão: não dá para mim, não quero, não vou fazer. Porque analisando a situação, parece que você é pequeno demais para a missão que Deus te chamou. Mas se foi Deus que falou e você tem convicção, você precisa acreditar que Deus não escolhe pessoas erradas. Deus não errou quando escolheu você. Dá a impressão que tem pessoas nesse tempo, um tempo de muita frieza espiritual, que tem pessoas, meu nobre Eduardo, que pensa que Deus errou quando lhe chamou. E Deus não errou. Deus acertou. Só que agora, Deus, ele está permitindo o vento para trazer Jonas de volta ao propósito. Então, muitas das vezes, o temporal, a tempestade que Deus permitiu é para trazê-lo de volta. Porque Deus prefere te ferir do que te perder. É melhor ser ferido por Deus. É melhor estar em um vento em que Deus permitiu do que estar numa brisa fora, longe da presença de Deus. Quando você percebe que Deus podia chamar outras pessoas, podia chamar outro profeta, mas Deus chamou Jonas. Sabe o que é interessante? Deus não descartou você. Mesmo você sendo desobediente, não estou falando aqui em pecado, obviamente que não. Mesmo você fugindo da missão que Deus te chamou, Deus está olhando para você e dizendo: eu tenho uma missão para você. Eu tenho um lugar certo para você. Pela lógica humana, parece que você é pequeno demais para a missão. Mas Deus está falando ao seu coração esta manhã. Coloquei ao meu coração de liberar essa palavra para você. Deus está dizendo para alguém aqui: a missão que eu lhe dei é uma missão certa para você e que vai produzir resultados extraordinários. Agora,
está em você. Porque nós temos o costume de tomar uma decisão sem orar. A minha geração é uma geração que toma a decisão e depois ora. Mas não deve ser assim. Deve ser orado. Deve pedir uma direção de Deus. E eu estou aqui com essa palavra para o seu coração. Para dizer para você, é melhor orar antes de tomar a decisão. Tem pessoas sofrendo prejuízos irreparáveis porque tomou uma decisão precipitada. A precipitação, ela vai trazer prejuízos para você. A precipitação, ela vai fazer você entrar em lugares, em ventos que não era para entrar. Agora, se é que eu posso dizer essa expressão, Deus está com dois problemas. Qual é? O problema de Nínive, que precisa ser apregoado à mensagem, e o problema do fujão, do Jonas, que está desobedecendo a voz de Deus. Então Deus permite o vento, Deus manda o vento. E aí, irmã Simone, tem pessoas que começam a dizer, o diabo está furioso, o diabo levantou contra a minha vida. Não. O texto diz no versículo 4 que quem mandou o vento foi Deus. Não foi o diabo que mandou o vento. A tua desobediência começa a permitir, Deus começa a permitir o vento. Deus começa a permitir situações. Senhor, meu amigo David Xavier, você sabe que eu lhe amo. Deus começa a permitir o vento. Então agora, Deus tem um problema que é Nínive, que precisava ser apregoada, se essa expressão pode ser falada. E Deus chama o profeta para a missão. Deus não errou quando chamou ele. Deus chamou a pessoa certa. E agora Deus tem outro problema. Qual é? A fuga do Jonas. E Deus podia ter descartado Jonas. Deus podia ter chamado outro profeta. Mas Deus não. Deus não descartou Jonas. Deus vai lá, permite o vento no mar. O que precisa no momento do vento é a gente rever alguns conceitos. Entender o que é que está acontecendo. Entender o porquê do vento. Não é o diabo, é Deus. Vou repetir essa palavra. Deus prefere te ferir do que te perder. Não é o diabo que se levantou. A consequência da sua fuga, de fugir da missão que Deus determinou para você, é que está gerando esse vento. E Deus está nesta manhã, falando ao seu coração. Falando ao seu coração. Foi eu que permiti o vento. Esse vento não é o inimigo, esse vento foi eu que permiti. O vento vai produzir uma grande tempestade. E aí na tempestade gera um desespero. E outras pessoas, irmão Edinaldo, sua esposa que está me ouvindo também, outras pessoas que não têm a experiência que nós temos, começam a sofrer consequências por causa da fuga do Jonas. E aí a família sofre, os amigos sofrem, e a gente fica pensando, gente, que vento que bateu naquela casa. Que situação que está acontecendo naquela família, Jesus? O que é que está acontecendo? No caso da palavra que Deus colocou no meu coração esta manhã, a consequência é a desobediência, é a fuga do Jonas. E é interessante que eles começavam a clamar o seu Deus. Deus com D minúsculo. Eles tinham crenças em Deus, as pessoas que estavam naquele navio. Daí a pouco foram procurar o Jonas, achou o Jonas no porão dormindo. Sabe o que é triste, irmãos? Sabe o que é triste? Jonas é um profeta de Deus. Jonas está no meio de uma tempestade. Sabe que está fugindo. As fugidas de Jonas, ele começa a descer, porque todas as vezes que eu desobedeço a Deus na missão que Ele
entregou para mim fazer, eu começo a descer. Descer no sentido para longe de Deus, e você entende, não é sentido de humildade aqui não. Olha aí, e Jonas se levantou para fugir de Deus e descendo para Jope. Aí no versículo 3 ainda, ele comprou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles. Terceira descida, ele desce por porão do navio. Todas as vezes que você estiver fugindo de uma missão que Deus entregou para você, você vai estar fugindo diante da face do Senhor e você vai estar descendo. Em contrapartida, todas as vezes que alguém está obedecendo a Deus, essa pessoa vai estar subindo. Lembra de Pedro e João, capítulo 3 do Atos? E Pedro e João subiam juntos para o templo, na hora da oração, à nona, 3 da tarde. Todas as vezes que alguém está com um propósito de orar, com um propósito de subir para agradecer ao Deus e de ir para Jerusalém, essa pessoa vai estar subindo e não vai estar descendo. A pergunta que eu faço para você esta manhã, essa pequena reflexão é: você está descendo ou você está subindo? Oh glória, oh glória, aleluia. Que todas as vezes que eu desobedeço a Deus, eu estou descendo para longe. A gente está tentando esconder de Deus. Aí o salmista no Salmo 139 diz assim: para onde eu fugirei de ti diante da sua face? Aonde? Tem como não. A tempestade já está acontecendo. Tem pessoas sofrendo pela desobediência de Jonas. Tem pessoas perdendo por causa da desobediência de Jonas. Só que é interessante, porque o Jonas, irmão José Antônio, o Jonas fugindo, alguém que está no navio vai o chamar. O mestre do navio vai procurar. Cadê o Jonas? Tem alguém aqui que entrou aqui que não está junto com a gente. Sabe o que é interessante? O Jonas, no momento da fuga, ele está dormindo no porão. A tempestade está acontecendo, meu nobre Eduardo Amaral, e ele está dormindo. Tem gente que no momento da tempestade era para estar orando, era para estar buscando, era para estar pedindo perdão a Deus, mas ele está dormindo no sono profundo. Só que esta manhã é uma palavra de Deus ao seu coração aqui. Deus colocou você para ouvir essa palavra. Não é momento de dormir, não. Não é momento de estar desapercebido, é momento de buscar a presença do Senhor. É momento de pedir perdão, rever alguns conceitos, ver o que está acontecendo. Por que essa tempestade veio? Por que Deus permitiu o vento? Esta manhã é uma manhã de reflexão ao seu coração. Alguém o encontrou, Jonas, no porão. Ele disse para ele, levanta-te. Porque todas as vezes alguém que está fugindo de Deus que desce, ele precisa levantar. Precisa ter posicionamento. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Por mais que Jonas está dormindo, por mais que Jonas está em profundo sono, há uma equipe, há pessoas que precisam do Jonas, há pessoas que precisam que Jonas levanta. Talvez eu estou falando para Jonas aqui esta manhã, que está dormindo, que está na inércia no meio dessa tempestade. Mas Deus está dizendo para você, tem pessoas sofrendo porque você está dormindo. Aí você me diz, Fábio, mas eu estou no meio de um grupo de pessoas em que eles também podem orar, mas Deus conta com você. Você é o acesso de Deus no meio dessa tempestade. Você tem temor de Deus no seu coração, filho. Então você precisa levantar e você precisa orar, você precisa clamar a Deus para que outras pessoas não pereçam no meio dessa tempestade. Lançaram sorte e caiu sobre Jonas.
E Jonas aqui é homem para assumir. O problema dessa tempestade sou eu, o problema é eu. Me lance ao mar que essa tempestade vai acalmar. E lançou Jonas ao mar. E Deus preparou um grande peixe para o Jonas. Deus preparou uma alternativa. Deus preparou o escape para Jonas. Oh Deus, maravilhoso. O que Deus está mostrando para Jonas é tremendo. Não tem como você ficar longe da minha presença, não, Jonas. Não tem como você fugir para longe de mim, não, Jonas. Jonas é lançado no mar. Wander, Deus abençoe, meu amigo Wander. Deus abençoe. Vanderlei, Deus abençoe você. Olha que coisa linda. Eles lançaram ele no mar. O texto do capítulo 2 diz que as algas, aquelas plantas marítimas do fundo do mar, enrolaram na sua cabeça. Ele sentiu aperto e tristeza. Ele começou a perder a esperança. Ele começou a sentir apavorado. Olha como é que diz o versículo 7, o José Antônio. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Eu desci até os fundamentos dos montes, ferrolhos da terra. Correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Sabe o que é isso aqui? Quando Jonas foi lançado ao mar, não tinha um peixe esperando ele de boca aberta, não. Ele desceu até a profundeza dos mares. Se enrolou lá entre as algas, plantas vivas do fundo do mar. Ele encontrou aperto e tristeza. Ele chegou a comparar esse lugar como um inferno. Aí Jonas lembra de uma alternativa que você precisa lembrar esta manhã. Ele lembra de um recurso que a gente precisa usar. Qual é o recurso, Fábio? Oração. Clama a mim e responder-te-ei. Tem muita gente que não está ouvindo resposta de Deus porque não tem orado. Você precisa entender que a tempestade que você está passando é causa de desobediência, às vezes, de fuga. Deus te deu uma missão, você rejeitou a missão. Deus tem compromisso com a missão que Ele entregou. Tem uma cidade esperando você pregar. Tem alguém esperando você levar uma palavra de conforto, palavra de repreensão. Você está negando fazer a obra de Deus. Aí a tempestade veio. Deus que mandou o vento, não foi o diabo, é Deus que mandou o vento. Deus permitiu o vento para ver se os teus olhos se abrem, para você entender que você está longe do propósito de Deus. A desobediência trará prejuízos irreparáveis. O Jonas entendeu o recurso. Está no fundo do mar, mas eu vou orar. Sabe o que eu aprendo aqui? Não existe lugar de oração. Não. Ah, Fábio, eu vou subir ao monte. Eu estou precisando subir ao monte para orar. Mas você está orando? Estou não. Então o monte não é lugar de oração. Fábio, eu estou precisando de ir para oração 5 a 6. Nós estamos orando aqui na Vila Monte Sinai. Tem alguém que não vem, não é lugar de oração para ele. Sabe qual é o lugar da oração? É o lugar que você dobra o seu joelho, é o lugar que você clama a Deus. Porque para Deus não importa o lugar e nem a postura. O que importa é a atitude de você usar o recurso da oração. Jeremias orou na prisão e Deus o respondeu. Você tem usado o recurso da oração? Então orou Jonas ao Senhor, da onde? Das entranhas do peixe. Quem faz o lugar ser de oração somos nós, irmãos. Aonde você tem dobrado o seu joelho? Aonde você tem buscado a presença de Deus? Alguém diz, eu estou desanimado, Fábio, eu estou querendo parar. Mas você está longe do propósito, filho. Você está longe do propósito, homem, hein, mulher? Deus está dizendo ao seu coração esta manhã, clama a mim e responder-te-ei. O salmista Davi conta uma experiência. Eu esperei com paciência no Senhor. Mas você esperou como, Davi? Clamando ao Senhor. Eu esperei com paciência
Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele só ouve o clamor de quem ora, de quem busca. Você tem orado a Deus, filho? Você tem orado a Deus, mulher? Deus está falando ao seu coração esta manhã. E para quem ora tem resposta. Para quem ora tem resposta. Eu disse na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei. Tu ouviste a minha voz. Jonas está orando a Deus. E Deus vai falar com o peixe. Jonas orou e Deus falou com o peixe vomitou ele em terra seca. Se você orar, Deus vai mudar a situação que você está enfrentando. Deus vai te trazer para perto, porque Ele não quer você longe. A oração, ela te aproxima de Deus e te afasta do pecado. Contrapartida, o pecado te afasta de Deus e te afasta da oração. É melhor orar, é melhor buscar o Senhor. Deus não abre mão de você. Você é especial para Jesus, é especial para Deus. Ele tem uma missão para você. Ele não abre mão da tua vida. Não abre mão de você de maneira alguma. Ele quer você perto. Ele está permitindo o vento. Ele está permitindo a tempestade para ter você de volta ao propósito que Ele tem para você, para a sua vida. Que Deus te abençoe esta manhã. Que Deus te guarde. Que Deus complete essa palavra ao seu coração. Não tem como fugir de Deus. Se porventura você está fugindo de Deus, Deus está permitindo o vento, a tempestade veio, usa o recurso da oração para pedir perdão a Deus, para buscar a sua face, porque a oração funciona. A oração funciona. Aleluia! Eu creio que Deus ainda atende clamor de quem ora. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Vou orar com você, Pai querido. Eu oro a Deus com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Peço ao Senhor, ao Pai, que esteja guardando a cada um dos meus irmãos, esteja abençoando ele, abençoando a sua família. Pai, talvez ele está enfrentando um vento, uma tempestade na sua casa, na sua família, e o Senhor já está mostrando para ele a causa dessa tempestade, Pai. Há uma missão para esse irmão, uma missão para essa irmã. Nós oramos por ele esta manhã, mas o Senhor, Pai, está no controle de tudo, Pai. Senhor, ele vai usar o recurso da oração para clamar ao Senhor, e o Senhor vai o atender. Abençoa o teu filho, a tua filha, é o que nós oramos esta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, tá bom? Uma excelente sexta-feira e um bom final de semana para você e sua família. Amanhã, permitindo Deus, nós vamos estar aqui com outra palavra ao seu coração. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor.